Busca profissional para comandar departamento de futebol. Um abraço, boa noite, Vinícius Calado. Valeu, Mário. O Leão da Montanha tá ligado em você, viu, Mário? Eu tô ligado, ele tava aqui preocupado com o noticiário do esporte. Eu disse, ele beba água com açúcar, tenha calma, porque as coisas vão melhorar, amigo. E para buscar essa melhora, Mário, no esporte, o presidente Yuri Romão, ontem na sessão solene do Conselho Deliberativo, se pronunciou, discursou, e nesse discurso ele confirmou que a vice-presidência de futebol, né, o cargo hoje ocupado pelo Guilherme Falcão, abnegado, vai ser extinta essa função, esse cargo de vice-presidente de futebol abnegado, e o esporte no mercado buscando um profissional para ser o manda-chuva, o chefe, né, comandar o departamento de futebol do clube. Surgiram alguns nomes para ocupar essa vaga, esse cargo, Mário. Paulo André, ex-zagueiro, teve uma passagem, né, marcante no Corinthians, como esse diretor-geral, uma espécie de CEO do futebol, teve passagem por Atlético Paranaense, Cruzeiro, Valladolid da Espanha. Outro, aí na situação do Paulo André, o que a gente tem de informação é que é uma negociação bem complicada. Outro nome que surgiu, Pedro Martins, que já teve cargo de chefia, né, na Federação Paulista de Futebol, é o atual CEO do Santos. A informação que temos é que o Pedro Martins deseja e vai continuar no Santos. E um outro nome também que surgiu, que o esporte colocou à mesa, de Klaus Câmara, que está no futebol de Portugal, já passou pelo clube. Até aqui não se teve uma evolução nesse sentido, mas a expectativa, inclusive palavras, né, do próprio presidente Yuri Romão, a projeção é de que o esporte oficialize a chegada desse comandante do departamento de futebol do clube, agora remunerado, na próxima semana. Mário. O que é que muda? O que é que muda, na sua opinião, Diego, agora com um profissional remunerado à frente do futebol do esporte? Mário, quando ouvimos a palavra abnegado, entendemos o quê? Que é um torcedor, né? Alguém que tem amor ao clube, que faz as coisas. Agora, não necessariamente ele tem aquele conhecimento de causa com a função. Alguns até, sim, têm uma certa bagagem, outros não. Quando você tira o abnegado e coloca um profissional remunerado no cargo, é como bem falaram, né, durante o aniversário do clube, de que tirar o vice-presidente abnegado e colocar um profissional, você já está, de fato, colocando a equipe 100% na condição profissional, nas mãos de entendedores. Então, a chegada do Thiago Gasparino, né, ele que até fez uma passagem boa no Atlético Paranaense, né, ajudou a formar as equipes que conquistaram o bicampeonato paranaense, campeão da Copa do Brasil 2019, campeão da Sul-Americana 2018. Então, assim, é um profissional jovem, né, 39 anos, o Gasparino, mas já tem um trabalho bom, né? Um trabalho, sim, a ser destacado no clube paranaense. Agora, para chegar aqui no esporte, para poder conter uma crise que se encontra o clube, vai ser um desafio muito grande. E ele que não vai trabalhar sozinho, né? Vai ter o Guilherme Falcão, vai ter o Carlos Brasil também, mas em se tratando da palavra abnegado, do vice-presidente de futebol, que se tiver de tirar, tudo bem, que extinga o cargo. Agora que tenha, de fato, uma profissionalização e também autonomia ao profissional que chega para poder colocar as coisas do clube nos seus devidos lugares. Mário, oi, Vinícius. Até um detalhe sobre a composição desse departamento de futebol, como o Diego trouxe bem, o esporte está buscando a figura central, né, desse comandante para o departamento. Tem agora como executivo, no lugar do André Figueiredo, o Thiago Gasparino, que é aguardado ainda hoje à noite, aqui na capital pernambucana. Como a gente falou, fica como executivo de futebol, e quem permanece, o gerente Carlos Brasil. Então, a composição do departamento de futebol do esporte tem essa figura, né, central que o esporte está buscando para contratar, junto ao executivo de futebol e também ao gerente. Agora atletas afastados do elenco despertam o interesse do mercado. Série A ou Série B esse interesse, Vinícius? Rapaz, tem Série A, tem Série B, tem Série C, tem futebol do exterior, Mário. Os nomes, né, de Matheus Alexandre e Gustavo Maia, quando foram colocados à disposição do mercado ontem, oficialmente pelo esporte, gerou, né, uma movimentação e não só uma mobilização em termos de debate, de entendimento, de discussão
entre os torcedores, mas também do mercado do futebol. Matheus Alexandre tem contrato com o Sport até 2028. O clube acertou a compra junto ao Cuiabá em cerca de 1,5 milhão de dólares. E o Sport busca agora o empréstimo desse atleta. Tem clube, por exemplo, de Portugal interessado no Matheus Alexandre, tem clubes da Série A interessados interessado no Matheus Alexandre, e fundamentalmente um clube da Série B, quem está na dianteira aí para contratar o Matheus Alexandre, que é o Atlético Paranaense. O Sport tem bem desenvolvido essa negociação, seria inicialmente um empréstimo, com o Atlético arcando, né, com os salários, né, os custos do Matheus Alexandre, e ao término do empréstimo, no caso no final de 2025, caso o Matheus Alexandre alcance, né, ou ative gatilhos, né, alcance cláusulas estipuladas no contrato, aí existiria uma obrigatoriedade de compra do Atlético Paranaense de um percentual dos direitos econômicos do atleta. Essa negociação está se desenvolvendo e é um provável destino do Matheus Alexandre ao Atlético Paranaense. Lembrando, Mário, que ele tem, ou o Sport ou qualquer outra equipe, tem que aguardar pelo menos o dia 2 de junho para concretizar o negócio por conta da abertura da janela que nesse momento está fechada. E o Gustavo Maia, esse contrato mais curto com o Sport, um ativo que chegou de graça, a gente pode falar assim, o Sport não teve que desembolsar nenhum valor para adquirir direitos ou percentual, né, dos direitos econômicos do atleta, contrato até 2026. Inicialmente existiu uma tentativa dos representantes do Gustavo Maia de rescisão contratual. O Sport não quis assim, entendeu que o atleta tem muito mercado e busca ter esse retorno financeiro. Então, Gustavo Maia despertando interesse, assim como Matheus Alexandre, de clubes brasileiros e também do futebol do exterior. Agora, Antônio Oliveira ganha retorno importante para o Clássico Nordestino do sábado, é isso mesmo? Fundamental, Mário. Uma aquisição técnica, né? Um retorno que agrega muito tecnicamente, taticamente, por que não falar também psicologicamente, que é o camisa 10 e capitão da equipe, Lucas Lima, cumpriu suspensão diante do Cruzeiro, e fica a expectativa de como o Antônio Oliveira vai utilizar o atleta diante do Ceará, se vai colocá-lo como o articulador, como o genuíno camisa 10, se vai ter algum tipo de ideia, como teve Pepa, de colocá-lo no momento ofensivo aberto, né? Ou abrindo em um dos corredores para atuar como um extremo, mas não de profundidade, afunilando e abrindo o corredor para ultrapassagem do lateral. Essa expectativa que existe, e até para esclarecer uma informação que surgiu hoje, Mário, sobre um possível afastamento do João Silva, zagueiro português do elenco do Sport. A informação que a gente tem é de que não existiu nada nesse sentido, não existe nada nesse sentido também por parte da direção ou do Antônio Oliveira. João Silva segue normalmente integrado ao elenco, treinando, e muito provavelmente vai ser titular no próximo sábado, Mário. Desejar boa sorte, Diego, para o Matheus Alexandre e para o Gustavo Maia, que possam encontrar equipes para jogar, porque são profissionais e precisam trabalhar. E na questão aí da volta do Lucas Lima, importante esse retorno para um jogo super importante para o Sport, que vai ser o Clássico do Nordestino com o Ceará no próximo sábado. Sobre os dois jogadores saindo, Mário, o Matheus Alexandre, que foi um investimento alto do clube, né, 9 milhões de reais, o Sport faz certo em emprestá-lo. Agora, se houver uma condição, uma possibilidade de vender o jogador, que não tenha tanto prejuízo assim, porque você pegar 9 milhões de reais num jogador que estava no Cuiabá, eu confesso a você que eu não teria trazido o Matheus Alexandre. Agora, o Gustavo Maia, eu daria um pouco mais de minutagem, mais oportunidades. Porque o jogador jovem, jogador também que poderia ter apresentado um melhor desempenho, é um jogador que poderia, assim, entregar um pouco mais, porque quando ele entrou bem, né? Até marcou um gol contra o Ferroviário na estreia da Copa do Nordeste, mas que eles consigam, sim, seguirem as suas carreiras, mas em se tratando dos dois jogadores saindo e o Lucas Lima voltando, vai ser importantíssimo, porque o Sérgio Oliveira não deu conta contra o Cruzeiro. Então você ter o Lucas Lima, que é um jogador organizador, articulador de jogadas, vai ser importante para que esse Sport consiga, quem sabe, a primeira vitória na competição.